Olá pessoal, tudo jóia? Vamos dar continuação aqui às nossas aulas de revisão sobre os assuntos que já foram vistos em sala de aula. Então pessoal, na última videoaula a gente parou em ciclo de instrução, na parte da unidade lógica e aritmética. A gente viu o que é da instrução, sua formação, o opcode, mais as referências aos operandos. Agora pessoal, a partir deste momento a gente vai ver como uma instrução é executada. E o primeiro passo para a gente ver isso daí, galera, é ver os estágios que essa instrução ela possui. Então, gente, esse processo dos estágios, esse conjunto de estágios que a gente tem para a execução da instrução, a gente dá o nome de ciclo de instrução. Essa figurinha aqui que a gente viu lá na aula, ela dá um exemplozinho de um modelo de ciclo de instrução. Então, a gente vai calcular o endereço da instrução, ou seja, onde é que ela se encontra na memória principal, busca essa instrução, decodifica, vê que tipo de operação aquela instrução vai fazer, uma operação de soma, uma operação de subtração, uma operação lógica, enfim. Vai buscar os operandos aqui, se for mais de um, esse ciclo se repete. A unidade lógica aritmética aqui, ó, faz a operação dos dados, ou seja, realiza a execução dos dados, calcula aqui o endereço do operando onde será armazenado o resultado daquela instrução. Uma coisa importante, pessoal, de ressaltar aqui para a gente relembrar é o seguinte, é que nessa etapa aqui, nesse ciclo de instrução, a gente vai ter nós vamos ter a operação a operacionalização de todos os componentes do processador. Então, isso aqui envolve os registradores, né? Quando, por exemplo, a gente tem que armazenar os operandos da instrução, a gente tem que armazenar, por exemplo, a própria instrução em si, em algumas arquiteturas isso ele vai estar armazenado em um registrador também. Os operandos, como eu já falei, vai envolver a unidade de controle que vai fazer essa busca de instrução, essa decodificação da instrução, vai envolver a unidade lógica aritmética para realizar a instrução propriamente dita. Aqui, pessoal, aquilo ali eu já tinha dito a vocês na aula que é só uma exemplificação do que foi mostrado nessa imagenzinha aqui. E a gente entra, pessoal, nos tipos de arquitetura CISC e RISC. Isso aqui, pessoal, diz respeito ao número de instruções que cada processador é capaz de executar. Se lembra que eu falei para vocês daquele caderninho que a gente leva a nossa colinha para a prova de física? Pois bem, isso aí entra na arquitetura CISC e RISC. O processador RISC, Reduction Instruction Set Computer, ele possui um número reduzido de instruções. São instruções menores, possuem um tamanho fixo e um ciclo de instrução pequeno. Elas não trabalham com dados, com operandos que estão armazenados na memória principal. Elas somente trabalham com aqueles operandos que estão dentro dos registradores do nosso processador. E é importante salientar que na arquitetura RISC vão existir instruções que são específicas para buscar os dados da memória principal para dentro dos registradores. Como eu já disse, elas possuem um tamanho fixo, elas não variam. Diferente da CISC, Complex Instruction Set Computer. Aqui as instruções elas são mais complexas, existem instruções que variam, o seu ciclo de instrução ele pode ser, como é que eu posso dizer, o tempo de execução, é melhor dizendo assim, ele é variado. Vão existir instruções que levem mais tempo, instruções que levem menos tempo, instruções de tamanho diferentes que referenciam mais de 2 operandos, 3 operandos, 4 e por aí vai. Certo, pessoal? Então, tem que se ligar nessa diferenciação entre as arquiteturas CISC e a arquitetura RISC. Aquilo que eu falei também em sala de aula, pessoal.
nossos processadores de desktop hoje, eles utilizam que tipo de arquitetura? É a arquitetura CISC, pessoal. Porém, internamente ele fragmenta as instruções em microcodes RISC. Por quê? Porque para a execução em pipeline, que é algo que a gente vai ver posteriormente, aliás, que a gente já viu, né, que a gente nessa revisão vai ver posteriormente, facilita. Beleza? Certinho? Então vamos lá, continuando. Os registradores, pessoal, o outro componente, a gente já viu mais ou menos isso quando a gente falou das instruções. É uma memória interna do nosso processador que possui uma alta velocidade e auxilia na execução das instruções, armazenando os operandos, armazenando as próprias instruções também. Elas são e armazenando, olha só, tinha esquecido disso daí, que a gente tem que relembrar. E armazenam também, pessoal, dados de controle da execução das instruções. São divididos em dois tipos: registradores de propósito geral e registradores de controle. De propósito geral, é visível aos programas de execução. Se você vê um código assembly, você vai ver que você vê esses registradores de propósito geral. Se a gente voltar aqui para aquele códigozinho assembly aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, registradores temporários de propósito geral. Estão vendo eles aqui? Então, se vocês olhando isso daqui, vocês vão ver que o próprio programa ele tem acesso a esses registradores de propósito geral. Eles armazenam operandos, os dados, endereços que referenciam posições na memória principal, quando a gente está buscando um dado na memória principal, e flags de controle. O interessante, que a gente falou também em sala de aula sobre esses registradores, já que ele armazena também dados, os endereços da memória principal para buscar dados, é que o tamanho deles define a capacidade de endereçamento para a memória principal. Então, assim, é o famoso processador de 32 e 64 bits. Uma das características dos processadores de 64 bits, então, é ter os registradores de propósito geral com tamanho de 64 bits. Registradores de controle. Esse daqui são aquilo que eu acabei de falar. Armazenam informações de controle da execução de instruções por parte do processador e para o controle de tarefas do sistema operacional. Isso aí, essa questão de tarefas, processos e tudo mais, a gente vai ver lá no terceiro ano. Quais são os principais, pessoal? O Program Counter, ele contém o endereço da próxima instrução, que a unidade de controle deve buscar para a unidade de lógica aritmética executar, ou seja, ela está executando a instrução. O PC já aponta para a próxima instrução que deverá ser executada. O ponteiro da pilha, o stack pointer, ele contém o endereço de memória da pilha de programas que estão sendo executados, mas que sofreram interrupção. Esse SP aqui. A gente tem o ponteiro também dentro de sistemas operacionais, que a gente vai ver mais para frente, que é o SP, que ele vai apontar para onde estão. Na realidade, é o mesmo ponteiro, né? Ele vai dizer onde o programa parou, certo? No último momento, ou seja, em que parte da execução dele ele parou. E o PSW, Program Starts Word, ele vai armazenar informações sobre a execução da instrução. Por exemplo, se houve interrupções, se houve um estouro de memória, um overflow, coisas desse tipo. Como é, pessoal, que a gente faz então a análise de desempenho de um processador? A gente pode ver o clock do sistema, se ele possui pipeline e hyperthreading, e se ele possui vários núcleos, ou seja, o famoso multi-core. Então, pessoal, o clock do sistema, o que é isso daí? Todas as atividades, pessoal, dos nossos computadores, do nosso computador, ela é sincronizada. O que significa? Ela possui intervalos de tempos regulares para serem executadas. Esse intervalo de tempozinho regular, quem define é o clock do sistema, que como no slide a gente viu em aula, é uma onda de sinal gerada por um cristal de quartzo
Essa é uma onda senoidal que vai passar por um componentezinho lá chamado PLL, que vai transformar ela numa onda quadrada. E o intervalozinho do ciclo dessa onda quadrada é justamente o tempo de sincronização das atividades do nosso computador. Dentro do nosso processador, ele é utilizado para sincronizar as operações envolvidas em um ciclo de instrução. Então, cada ciclo de instrução, cada etapa do ciclo de instrução, pessoal, ele vai ter um tempo definido justamente por esse clock do sistema. Então, como é que isso vai funcionar, pessoal? Olha só aqui aquela conversão que eu falei para vocês. O ciclo de clock é justamente o tempo de duração da onda quadrada. Ele é medido em Hertz. A gente viu aquela formulazinha, T é igual a 1 sobre F, justamente para a gente medir quantos ciclos a gente vai ter em um tempo de 1 segundo. A gente viu que nossos computadores hoje trabalham em gigahertz, ou seja, são bilhões de instruções em 1 segundo. Bilhões de instruções não, bilhões de ciclos de clock em 1 segundo. E aqui, pessoal, nessa imagem, a gente pensando em que cada etapa de um ciclo de instrução hipotética ela dura um ciclo de clock, então nós vamos ter o quê? Que a busca da instrução leva um ciclo de clock, decodifica a instrução mais um ciclo, busca de dados mais o ciclo, executa a instrução mais o ciclo. Então, uma instrução completa em um processador hipotético que possuísse esse ciclo de instrução aqui levaria 4 ciclos de clock. Se a gente tivesse, por exemplo, esse processador tivesse a frequência de 1 Hz e a gente jogasse na fórmula T é igual a 1 sobre F, então a gente teria T é igual a 1 sobre 1. Então, nosso ciclo de instrução levaria 1 segundo, cada etapa do ciclo de instrução, e a instrução completa, consequentemente, levaria 4 segundos. O pipeline Hyperthread, pessoal, é uma otimização do uso do processador. Então, o que é que ele vai fazer? É como uma linha de montagem. A gente também falou isso já em sala de aula, deu um exemplozinho da linha de montagem do carro. Uma instrução é executada, uma etapa do ciclo de instrução é executada sobreposta a outra etapa do ciclo de instrução. Então, imagine essa situação aqui. Esse processador hipotético aqui, ele não possui um pipeline. O que isso significa? Ele espera terminar de executar todo um ciclo de instrução para começar um outro ciclo. E isso demora. Só que a gente vê o seguinte, que etapas, por exemplo, as etapas do ciclo de instrução, durante a execução, elas ficam vazias, nos intervalos de tempo. Então, o que é que o pipeline faz? Ele aproveita isso daí. Então, por exemplo, se eu tenho duas instruções executando, começou a busca de uma instrução. Quando ela passa para o estágio de decodificação, a etapa de busca de instrução está vazia, então a gente já pode buscar outra instrução. Então a gente já começa buscando outra instrução, a instrução 2, enquanto a 1 decodifica. Depois, busca-se os dados da primeira instrução, enquanto isso já estou decodificando a segunda instrução. Executa a instrução, busca os dados, executa a instrução 2 e a outra já tinha sido encerrada. Se a gente considerar um processador de 1 Hz aqui, pessoal, e cada etapa do ciclo de instrução levando 1 Hz, um ciclo de clock para executar, o que é que vai acontecer aqui? Neste caso aqui, nós vamos ter um tempo total para execução de duas instruções de 8 segundos, enquanto aqui nós vamos ter 6. Se a gente colocasse mais uma instrução aqui, teríamos 7. Se a gente colocasse mais uma instrução aqui, teríamos 12. Então vejam, pessoal, como o pipeline ele consegue otimizar o desempenho do nosso processador. Salvo engano, eu acho que até já falei isso em sala de aula. Os primeiros processadores com pipeline foram os 486, em meados de 1994, o Intel 486. Continuando aqui, vamos falar aqui o seguinte sobre o Hyperthread. O Hyperthreading, pessoal, é uma tecnologia interessantíssima que vai fazer o seguinte.
Quando a gente executa uma instrução, nessa etapa de ciclo de instrução, a gente tem essa instrução em algum dos ciclos, ela pode sofrer uma interrupção. Essa interrupção pode ser para aguardar um dado que venha de um dispositivo de entrada e saída, como o mouse, como o teclado, como algo do tipo. Então isso daí vai fazer com que o pipeline pare, ou seja, ele fique travado, porque vai estar aguardando é, um determinado recurso necessário para a execução da instrução. E isso vai fazer o que? A gente vai estar desperdiçando tempo. Então, a grosso modo, o que é que o hyperthreading vai fazer? Ele vai prever essas interrupções, uma previsão dessas interrupções, e vai pegar esse tempo ocioso aí e vai dar para uma outra instrução. Certo, pessoal? Então, ele vai estar simulando, na realidade, ele vai estar dando para um outro thread, ou seja, para um outro. A grosso modo, para vocês entenderem bem, é como se ele estivesse dando isso a um outro programa, certo? Então, isso vai fazer com que ele simule, com que o sistema operacional entenda que aquilo ali tem um novo núcleo. Isso permite um aumento, em média, hoje está mais, mas a média é de 30% por núcleo simulado. O multicore é basicamente isso que a gente já falou também, só revisando, é você ter vários núcleos de processamento em uma mesma pastilha, o mesmo waffle, né, o mesmo die. Existem PCs hoje com até 128 threads no hyperthread, núcleos lógicos, e 64 núcleos físicos. Isso eu falando no mainstream, ou seja, nos computadores normais, que não são PCs de propósito geral, não workstation ou servidores, certo? E, gente, a gente nunca deve confundir os núcleos físicos com os núcleos lógicos criados pelo hyperthread. Encerrando agora essa aulinha, eu acho que não passou dos nossos 15 minutos. 17, passou 2 minutinhos, mas não tem problema. Eu vou inserir, pessoal, os exercícios marotos de revisão. Façam, revisem eles, como eu tinha dito a vocês. Espero que vocês gostem dessas aulas. Tô acompanhando lá no YouTube, no canal do YouTube do Instituto, as visualizações e tudo mais. Dúvidas, sabem que podem mandar via WhatsApp. E no mais, pessoal, é isso. Um forte abraço e fiquem com Deus.